Primeiro mandamento. O primeiro pecado de Adão foi o único pecado no Antigo Testamento, o de não amar a Deus. Minha esposa e eu, desde bem cedo, ensinamos nossos filhos a amarem ao Senhor acima de todas as coisas. De tanto ouvirem a máxima Deus vem antes de tudo, eles incorporaram a mensagem. Não poucas vezes, os dois nos surpreenderam com respostas práticas e desconcertantes. Um dia, como quem imita um fisiculturista, fiz pose de fortão e perguntei ao meu filho mais velho, Israel, quem é o cara mais forte do mundo? Jesus. Quase que não deu nem tempo de terminar a pergunta. Sem graça por não ter alcançado o objetivo, disse-lhe, sim, mas e depois de Jesus? Ah, depois de Jesus é você. Não satisfeito, decidi tentar de novo outro dia e com outro alvo. Ajustei a mira e disparei a brincadeira em direção a Lissa, nossa caçula. Quem é o pai mais lindo do mundo? Deus. Ela nem titubeou. Mas e depois de Deus? Ah, bom, depois de Deus é você, papai. Se você perguntar aos meus filhos quem é a pessoa que eles mais amam, a resposta será Deus. Foi assim quando crianças. Hoje, depois de crescidos, não será diferente. Fico muito feliz, pois vejo que amadureceram, conservando valores corretos. Israel e Lissa estão firmados sobre o que é mais importante. É isso que você vai encontrar nessas páginas. Um prumo que não apenas alinhou meus filhos, mas tem ajustado o meu próprio relacionamento com o Pai Celeste. Primeiro foram gotas. Então, já possuía água suficiente para encharcar. Hoje, talvez eu já possa mergulhar. Porém, a consciência de que ainda há um oceano à frente. A primeira lição dessa escola é central. Não basta dar a Deus certa atenção. Ele quer toda a atenção. Ele espera de nós amor total. Tal verdade precisa atravessar nosso coração até o último dia. Vale lembrar que enquanto o Senhor não for a pessoa mais importante, o que há de mais valioso, também não será possível alcançar aquilo que Ele espera. Ou seja, será impossível viver plenamente sua vontade. Na Bíblia, esse princípio permeia histórias como a de Abraão, a quem Deus pediu um sacrifício escandaloso, o do próprio filho, Isaque, o esperado filho da promessa. O Senhor espera ocupar de fato o primeiro lugar. Ninguém pode ocupar tal espaço, nem mesmo aqueles a quem mais amamos neste mundo. A primazia é devida a Deus e somente a Ele. Isso é evidente nos ensinos do Senhor Jesus, registrados nos evangelhos. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. Cristo enfatizou: devemos amar a Deus mais do que qualquer pessoa acima de tudo. Nada nem ninguém deve ocupar essa cadeira. O lugar é reservado, exclusivo, só dele. Primeiro e principal. Amar ao Senhor não é opção para a vida cristã, é condição. Amar ao Senhor é um mandamento e deve ser admitido como tal. Além disso, sua posição entre os demais precisa receber destaque. Trata-se do primeiro mandamento. No Antigo Testamento, é ele quem encabeça os 10 mandamentos revelados a Moisés. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus confirma a prioridade. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, do 28 ao 31. Nas versões Nova Almeida atualizada e Almeida revisada e atualizada, em vez de primeiro, o termo utilizado é principal. A Nova Versão Internacional traduziu por o mais importante.
A palavra empregada no original grego é protos, e seu significado, de acordo com Strong, é primeiro no tempo ou lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro na posição, principal. A expressão era utilizada para indicar a influência e honra ou a posição de chefe. Observada a origem linguística, é possível ampliar a interpretação do texto bíblico. Amar a Deus é o primeiro e também o principal mandamento. Vemos que tanto a pergunta do escriba como a resposta de Jesus apontam uma ordem de importância. Assim sendo, surge a pergunta: destacar um mandamento não diminui os outros? A resposta é não. Entretanto, as Escrituras deixam claro que o cumprimento do mais importante influencia a prática dos demais. Jesus foi direto ao cerne do ensino bíblico, o amor. Por quê? Porque há algo extraordinário em amar. Antes de tudo e todos, Deus pede que o amemos e não é por acaso. Sem amá-lo, não encontraremos a fonte inesgotável do próprio amor, a qual também permite amar verdadeiramente ao próximo. Deus é amor. Você entende a profundidade? Sem que nos misturemos com Ele em íntima comunhão, não teremos recursos nem condições para amar outra pessoa. Precisamos do amor para amar. Dat Sheets, em seu livro O Meu Maior Prazer, fala acerca disso. A nossa ligação com Ele afeta tudo, inclusive todos os outros relacionamentos. Deus é amor, e conhecê-lo desperta amor em nós, tanto por Ele quanto pelos outros. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Quanto mais nos conectamos a Deus e a sua natureza amorosa, melhores amantes seremos para as nossas famílias, amigos e semelhantes. Ainda há mais no texto de Marcos que me impressiona. Deus não somente pede que o amor seja de coração, alma, entendimento e forças, mas define a intensidade de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as suas forças. Ele se manifestou tremendamente exigente. Não deseja de nós amor parcial. Nada o satisfaz, a não ser o amor total. Isto é, cada parte aplicada completamente em amor. Eis a razão pela qual o dever de amá-lo em intensidade total constitui o mais importante. Seu cumprimento motiva e impulsiona a obediência dos demais mandamentos. Se o amamos com tudo o que somos, isso quer dizer que todo o nosso ser está entregue em amor. Coração, alma, entendimento, forças, tudo, e não uma só porção. Então, siga o raciocínio. Se não há nenhuma parte de nós que não esteja amavelmente rendida, que parte de nós recusará obedecer? Vamos caminhar nessa lógica mais um pouco. Se todas as partes de nosso ser o amarem, todas também desejarão agradá-lo. Todas almejarão satisfazer a vontade do amado. Uma a uma, todas se entregarão à obediência. Não por obrigação, não por religiosidade, mas por amor. Não significa que não pecaremos nunca mais. Contudo, o amor a Ele será combustível ao arrependimento, impulso à mudança, motivo de uma busca constante pela obediência como estilo de vida. Amar a Deus de todo o coração leva à transformação. No primeiro e principal mandamento fica clara qual é a expectativa do Pai Celestial quanto ao nosso relacionamento com Ele. Não somente o que devemos fazer, mas como. Não é só amar, mas amar intensamente, completamente de todo o ser. É sobre esse fundamento que a casa espiritual deve ser erguida, tijolo por tijolo. Ou melhor, obediência por obediência. Se esse amor total for a base, que belo edifício levantaremos. Maldição na igreja. Há uma maldição que assola a muitos na igreja de Jesus Cristo. Faço essa afirmação ciente de que se trata de um assunto controverso. Alguns questionariam: você não sabe que Jesus já se fez maldição em nosso lugar para livrar-nos da maldição e dar-nos a bênção? É fato que Cristo se fez maldição por nós para recebermos a bênção. Gálatas 3, do 13 ao 16. Contudo, isso não significa que não haja mais maldição, ou que alguém nasceu de novo não possa estar debaixo do efeito dela. Note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham
mais domínio sobre nós. Romanos 6,14. Porém, pecados continuam a existir e ainda é possível pecar. O que a obra da cruz determina é que o pecado não precisa mais nos governar, o que também vale para a maldição. Podemos exercer domínio em vez de sermos dominados. A realidade posicional em Cristo não é de cumprimento automático, tampouco anula a existência de maldição. Uma das provas é que o Novo Testamento ainda fala dela, citando gente que distintamente de quem frutifica e é abençoado está perto da maldição. Hebreus 6:8. Mesmo ciente de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3, é que essa é a nossa posição de direito. Afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir plenamente a sua herança. Por quê? Porque quando quebram um princípio divino, acionam contra si mesmos uma lei estabelecida na palavra de Deus. De que princípio tratamos aqui? Do amor. Enquanto não entenderem e praticarem o poderoso princípio do amor, não haverá confissão de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina. Quando não oferecemos a Deus o amor devido, estamos em rebeldia em seu primeiro e maior mandamento. Observe o que Paulo afirmou. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16:22. O dicionário Vini apresenta anátema como o equivalente grego à palavra xerém, que no hebraico do Antigo Testamento significa consagrado à destruição, amaldiçoado. Também enfatiza que os exemplos de uso no Novo Testamento apontam sempre para a maldição. Atos 23:14, Romanos 9:3, 1 Coríntios 12:3, Gálatas 1:8 e 9. R.N. Chaplin, em sua obra O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, comenta que originalmente essa palavra indicava uma oferta votiva, apresentada no templo. O autor ainda acrescenta: tal vocabulário veio a indicar algo que uma deidade podia ou aproveitar ou amaldiçoar. Daí veio a significar um objeto de uma maldição. Para completar, temos a definição do termo grego anátema, segundo o léxico de Strong: algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado. Especificamente, uma oferta resultante de um voto, que depois de ser consagrada a um deus, era pendurada nas paredes ou colunas do templo, ou colocada em algum outro lugar visível. Algo dedicado a Deus sem a esperança de recebê-lo de volta, referindo-se a um animal doado para ser sacrificado. Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição. Uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Em suma, não há como amenizar a interpretação. Há muitas pessoas nas igrejas que não entendem o porquê de não alcançar aquele lugar de completa realização em Deus. Fazem tudo o que eles mandam, todo tipo de campanha e receita milagrosa, mas ainda assim não conseguem encontrar uma vida plena de bênçãos. A verdade é que uma maldição as mantém cativas à tristeza e à angústia, consequência de um pecado, a falta de amor ao Senhor. Se há um contraste enorme com o primeiro e principal mandamento, logo é inadmissível na vida de qualquer discípulo de Cristo. Na mesma obra citada anteriormente, Chaplin transcreve um pensamento atribuído a John Short. Perceba a seriedade para com o dever de amar ao Senhor tão totalmente era seu próprio amor e sua devoção de todo o coração a Jesus Cristo, que ele, Paulo, não podia tolerar qualquer coisa menos entre os crentes professos. Vinha ele insistindo por toda essa epístola que um grande amor a Cristo deve ser expresso mediante uma vida cristã coerente. Sabia o apóstolo que somente assim o evangelho cristão poderia recomendar-se ao mundo de sua época, um mundo que precisava ouvir desesperadamente o evangelho. E esta é a verdade em todas as épocas.
Para o devotado apóstolo Paulo, tudo quanto ficava aquém dessa lealdade se assemelhava ao tratar ao Senhor com desprezo. A incoerência em um crente professo levaria a causa do cristianismo a sofrer derrição por parte da comunidade pagã que desejasse conquistar. Bênçãos versus maldição. As Escrituras Sagradas mostram claramente que são escolhas que determinam bênção ou maldição sobre a nossa vida. Ao conceder livre-arbítrio ao homem, Deus também o conscientizou acerca dos resultados desse direito. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, versículo 19. A mensagem bíblica é clara. Há dois caminhos: vida e bênção ou morte e maldição. Quem escolhe? O homem, e não Deus. Da parte dele há o conselho: escolham a vida, porque é o caminho de bênção, é a escolha certa. Mas como escolher vida e, consequentemente, bênção? Optando por obedecer aos mandamentos. Observe o contexto no qual está inserido o conselho divino para a vida, pela vida. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhos contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. A obediência produz bênção e a desobediência produz maldição. Um pouco antes, Deus já havia dito: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio 28, 1 e 2. Todas as bênçãos citadas no capítulo 28 seguiriam o povo de Deus caso houvesse disposição de andar sob os mandamentos do Senhor. Contudo, se decidissem não obedecer, então seriam perseguidos por maldições. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Deuteronômio 28, 15. Se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu neste canal, agora é o momento certo. Dá uma paradinha para tomar um pouco de água, aproveite, se inscreva no meu canal e clica no sininho para que toda vez que a gente subir um capítulo novo você seja automaticamente notificado. A bênção é uma intervenção divina que nos leva a experimentar coisas melhores, que estão além do que conseguiríamos com a nossa própria capacidade. Pense em sua vida como uma lavoura. Há um potencial de produção que é natural, consequência de lavrá-la com os recursos naturais disponíveis.